Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas à nossa próxima lição. Esse tema é como maquiar rosto com dupla tonalidade e disfarçar imperfeições. Na aula passada nós aprendemos a fazer contorno e iluminação e agora nós vamos aprender como maquiar um rosto com dupla tonalidade. Eu sei que você já deve ter visto, ou não sei se é o seu caso, de pessoas que têm o tom do rosto de uma cor e o pescoço de outra cor, certo? Como fazer para deixar um tom uniforme? Primeiro passo, você tem que escolher o tom correto da base de acordo com a cor mais escura. Como que seria? A ideia é você uniformizar os dois tons. Dessa forma, você vai garantir que você não fique como se fosse com uma máscara, como se fosse um corpo estranho em uma pessoa que é totalmente diferente. Então, como que funciona? Você vai fazer o teste da escolha da base usando a tonalidade do seu pescoço. Isso já é o primeiro passo para fazer com que... como maquiar um rosto com dupla tonalidade. Outra coisa também que eu percebo muito é pessoas que têm, tipo, a testa de uma cor, aqui essa partezinha do queixo de outra cor, e aqui no centro é mais claro. Então, essas pessoas têm muita dificuldade de escolher uma base adequada, porque se ela escolhe um tom muito escuro, ela vai ficar muito morena, né, muito bronzeada, e se ela escolhe um tom mais claro, vai realçar nas partes claras e nas partes mais escuras, ela vai continuar como se fosse acinzentado, aquilo não vai dar uma cobertura e vai ficar muito estranho. Então, é sempre opcional escolher dois tons de base. Então, como que seria? Nas partes mais escuras, ela vai usar uma base que seja apropriada para aquele tom, que normalmente é o mesmo tom que condiz com a parte do pescoço, que é mais escuro, e nas outras regiões do centro, ela vai usar uma outra base que seja um tom mais claro, tá? Então, o processo é o mesmo. Na parte que for mais clara, ela vai vir com a esponjinha e vai aplicar todo o produto, toda a base, nas partes mais claras. E vai fazer o esfumado, sempre utilizando a esponjinha, mesclando as duas bases de forma que fique bem uniforme, tá bom? Então, como que você faz para disfarçar imperfeições? Primeiro passo é camuflar aquela imperfeição, certo? Aquela mancha, aquela olheira ou aquela cicatriz, você deve camuflar ela. Então, você vai usar um corretivo que não seja muito pesado, mas que ele seja apropriado para aquele tipo de mancha. Normalmente, eu escolho corretivos coloridos. Uma dúvida que muita gente tem é como disfarçar manchas avermelhadas, manchas de espinha, né? Aqueles vasinhos que muita gente tem aqui no nariz. Então, para esses casos, você vai usar um corretivo verde, porque o corretivo verde ele vai camuflar manchas avermelhadas. Então, você vai aplicar o corretivo verde dando batidinhas, tá? Em seguida, você vem com um corretivo que seja o tom da sua pele e você vai neutralizar. E só então você vem com a base. Eu prefiro que você faça dessa forma porque você não tem chance de errar. Você vai fazer uma cobertura perfeita e sua pele vai ficar bem natural, tá? Fechando essa parte, eu vou ensinar vocês como fazer para selar tudo, né? E utilizando o pó compacto. O pó compacto, ele é uma parte assim que muita gente erra. Por quê? Às vezes você faz toda a maquiagem perfeita, mas você vem com o pó e exagera no uso do pó. Então a sua maquiagem vai começar a craquelar. Então o segredo para ter uma maquiagem perfeita e fazer uma cobertura perfeita é usar o pó na medida certa, tá? O pó ele é apenas para selar a base, o corretivo, o produto que você utilizou e não para dar cobertura. Então, muita gente acha que o pó vai cobrir aquelas imperfeições. E ele não vai, ele vai apenas garantir que dure muito mais e que sua pele fique muito mais uniforme, né, e bem seladinha. Então, eu venho com um pincelzinho assim, dessa forma, e vou dando batidinhas nas partes que eu apliquei a base, certo? Eu também nunca arrasto, porque se eu arrastar, eu vou deixar marcações. Então, eu venho com pouco produto e vou selando. Ó,
Nas partes em que eu não fiz contorno, que eu não apliquei iluminador, eu venho com o produto e vou selando com o pincel. Por que é importante utilizar o pincel? O pincel ele vai garantir que você use somente a quantidade ideal de produto. Normalmente, os pós compactos ele vem com uma esponjinha assim. Então eu gosto de usar essa esponjinha com pó translúcido e aplico o pó translúcido aqui abaixo, porque eu garanto que fique bem uniforme. No caso do pó translúcido, eu posso sim utilizar uma quantidade maior, né? Mas o pó mesmo, para dar a finalização, para fazer a parte de encerramento da sua maquiagem e deixar ela bem uniforme, bem seladinha, eu uso um pincel bem gordinho, bem fofão, e eu vou aplicando, certo? Dando batidinhas, uma quantidade razoável, não é muito produto, exatamente para garantir que a sua pele fique uniforme e não fique exagerada, não fique craquelada. Então aplica bem. Eu também gosto de, por exemplo, eu fiz o contorno, eu achei que eu exagerei no contorno, ficou marcado, então eu venho com o pincelzinho com o pó e vou apagando para ficar mais natural. Então eu venho aplicando o pó em toda a parte que eu não apliquei nada. E eu gosto também de utilizar, quando eu aplico o contorno e que eu acho que está muito marcado ou que não está esfumado, eu utilizo o pincelzinho e vou dando acabamento para que fique bem natural dessa forma. Então, para finalizar essa parte de pele perfeita, de cobertura perfeita, nós vamos utilizar um blush, tá? Para não errar, escolha um blushzinho em tons de terracota ou pêssego, principalmente tons que não tenham brilho, porque ele deixa muito mais natural, muito mais saudável, e você pode ficar tranquila que sua pele vai estar irradiante, vai parecer que você está muito saudável, muito mais bonita. Usa um pincelzinho assim de blush. Sempre que você pegar, para você nunca errar na quantidade certa de blush, dá uma batidinha assim, ó, na pontinha do pincel, para tirar o excesso. Então, eu venho de novo aqui, ó, sorrisinho. E onde ficou altinho essa maçãzinha aqui, é onde eu vou aplicar o blush. Lembra que é sempre dando batidinhas. Vou aplicar aqui ele e vou trazendo ele, o restinho, em direção aqui às têmporas. Isso vai garantir um resultado muito natural, muito perfeito e com certeza que você vai arrasar nessa pele. Todo mundo vai elogiar, ó, sorrisinho. Aplico aqui, vou dando batidinhas para concentrar o produto e em seguida já venho arrastando aqui. Então, outra dica do blush, só para finalizar, o local certo de aplicar o blush é aqui, ó. Você pega os seus dois dedos, coloca no cantinho do nariz. Então, daqui para cá é o local certo de aplicar o blush. Nunca faça aquela bolinha, tá? De palhacinho. Você sempre vai medir aqui e o que passar é o local certo de aplicar o blush. Então é isso. Encerramos essa aula de cobertura perfeita, disfarce de imperfeições. Nos vemos na próxima aula, tá bom? Te espero!